Continuando o nosso vídeo sobre história do futebol, professor José da Costa. Racismo no futebol, é isso aí, o racismo no futebol não é atual. Sabe que existe muito racismo no futebol ainda. O Vinícius Júnior que o diga, mas o racismo no futebol é antigo. Vamos continuar. Professor José da Costa. Todo mundo sabe que em 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel, ela assina a Lei Áurea. Embora não foi bem assim uma bondade da Princesa Isabel, a Lei Áurea, basicamente falando, a Lei Áurea veio, primeiro veio muito tarde, segundo, veio por conta também da pressão de muitos abolicionistas, resistência negra, de muitos jornais na época que já criticavam a escravidão. Joaquim Nabuco, um grande abolicionista, tem um vídeo aqui sobre ele no canal, lá na minha playlist História Geral, eu deixo também na tela final, enfim. Até que houve a Lei Áurea, que, sem dúvida, a Princesa Isabel assinou, não há dúvida quanto a isso. Mas a lei ainda era muito fraca. A lei era apenas 2 artigos e não teve, digamos assim, na lei algo de inclusão do negro na sociedade, de incluí-lo na saúde, na educação, de qualificá-lo para o mercado de trabalho. Fica a indicação de um livro, Escravidão e Liberdade, da Lilian Schwartz. Escravidão, Dicionário da Escravidão e da Liberdade. Ela explica lá muito bem esta questão. Mas o fato é que nesse contexto aí, o racismo ainda era muito grande no Brasil. Se dizia basicamente o seguinte no Brasil, que a raça negra tinha que ir desaparecendo aos poucos. A raça branca era superior, a raça negra era inferior. Isso era dito claramente século XIX. Ainda hoje, pleno século XXI, existe isso. Imagine final do século XIX, começo do século XX. Existia lá a lei do darwinismo social, que se dizia basicamente que a raça negra tinha que desaparecer mesmo. Daí a intenção de o Brasil abrir as portas para a imigração. Por quê? Porque com o tempo, os imigrantes chegando, europeus, com o tempo, o país ia clareando cada vez mais a pele, até se tornar um país branco. Esta era a ideia. E no futebol não foi diferente. O racismo. Os clubes impediam a ascensão, na verdade, a entrada de negros para serem seus atletas. Quando muito, exigiam uma mensalidade muito alta que ele não podia pagar para serem, por exemplo, associados dos clubes. Mas teve alguns clubes que foram quebrando aqui e ali este preconceito. Entre eles é o Ponte Preta, em São Paulo, e Bangu, no Rio de Janeiro, né? E Ponte Preta, em São Paulo. 1917, a lei do amadorismo. Não pode atleta pobres e negros. 1921, Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa foi um presidente do Brasil. E eu tenho uma playlist aqui no canal, Presidentes do Brasil. Você vai lá, tem lá, de Deodoro da Fonseca até o presidente Lula. Tem lá, eu falo de cada presidente, aos detalhes e o contexto histórico de cada um. Epitácio Pessoa, se quiser, vai lá e assiste. Mas o Epitácio Pessoa, claramente, ele impediu. Ele não queria brancos, aliás, desculpa, ele não queria negros na seleção brasileira, queria somente brancos. Foi claramente uma posição racista do Epitácio Pessoa, que não queria na seleção brasileira negros na seleção brasileira. 1919, a Copa América, o Brasil ganhou a sua primeira Copa América. E nesse contexto destacam-se alguns jogadores que até hoje não é muito falado, né? Se fala muito no Pelé, sem dúvida o rei do futebol, Garrincha e tantos outros grandes gênios, é verdade. Neymar, atualmente, Romário, etc. Bebeto, também monstro do futebol. Mas aqueles primeiros jogadores, gênios, muitas vezes se esquece deles, década de 20, década de 30. Temos aqui o Leônidas do Flamengo, lá pela década de 30. Se não me engano, é o Leônidas que é chamado de Diamante Negro. E temos o Amilcar do Corinthians e o Neco também do Corinthians, aí nesse contexto, década de 20, que foram dois grandes jogadores, dois gênios do futebol, vocês podem pesquisar aí sobre eles. E também o Caetano, que foi do Palmeiras, que se chamava Palestra Itália. Um pouco de história do futebol para vocês, professor
José da Costa. Compartilhe o vídeo, ajuda o canal a crescer, compartilhando o vídeo com 1 ou 2 pessoas. Se inscreva no canal, ajuda o canal a crescer. Vai no Pix, está na descrição, para a gente melhorar o canal. Se puder e quiser nos ajudar com qualquer valor. Se vê no próximo vídeo. Um abraço. Até lá.